Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e a todos os ouvintes da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, hoje nós vamos verificar, no capítulo 12, os itens 1 a 5. Então, capítulo 12, Fenômeno de Efeito Físico. E aqui temos a introdução. No roteiro originário elaborado para este livro, foi minha intenção deixar de considerar as manifestações de efeito físico, pelas suas complexidades e amplitude. A questão não poderia, a meu ver, ser tratada no contexto temático da mediunidade em geral, sem prejuízo ao seu entendimento. Mesmo porque não alimentei a pretensão ambiciosa de abranger todos os aspectos da fenomenologia psíquica. Alguma coisa, contudo, precisa ser dita sobre o assunto, o mínimo possível a uma visão sumária dos problemas envolvidos, principalmente porque muitos são os que se deixam fascinar pelo espetáculo, às vezes dramáticos, que os fenômenos promovem. Milhões de pessoas foram testemunhas e participantes desta empolgação quando o sensitivo israelense Uri Geller apresentou-se na televisão brasileira, repetindo, aliás, o êxito que alcança onde quer que se exiba a um público sempre ávido e atento. Eu me recordo, quando eu era garoto, do aparecimento do Uri Geller, realmente foi uma coisa assim fenomenal. Eu me lembro de nós pegarmos relógios e garfos, colocar diante da televisão e tentarmos repetir, não é, as façanhas desse, né, Uri Geller, né, desse israelense, né, que era um sensitivo, que é um sensitivo, né, que na época aí causou um grande alvoroço, né. Então, esse Uri Geller, ele é um israelense naturalizado britânico que se tornou famoso nos anos 1970 ao se clamar paranormal em programas de televisão e que realizava demonstrações de seus supostos poderes paranormais, telecinese, rabdomancia e telepatia. Muitos os consideram um charlatão. Tais demonstrações incluíam dobrar talheres, identificar objetos ocultos e parar ou acelerar ponteiros de relógios à distância. Geller afirmava que esses efeitos eram provocados pela força de sua mente e pelo poder de sua vontade, e que ele havia recebido esses poderes de extraterrestres. Geller levou à justiça várias pessoas que alegavam que ele não possuía poderes paranormais e perdeu em todas as causas. Em janeiro de 2017, a CIA liberou mais de 13 milhões de páginas com alto grau de sigilo, até então, para consulta pública. Entre os registros considerados mais exóticos estão os documentos do chamado Programa Stargate, que analisava poderes psíquicos e percepções extrasensoriais. Nesses documentos estão incluídos os testes feitos para analisar as habilidades psíquicas de Uri Geller em 1972. Os memorandos detalham como Geller conseguiu reproduzir, em parte, figuras que foram desenhadas por outras pessoas em uma sala separada de onde ele estava. Ele reproduziu os desenhos com graus variados de precisão, em algumas vezes replicando o que estava sendo criado por outras pessoas. A CIA concluiu a pesquisa dizendo que ele exibiu habilidade perceptiva paranormal de modo contundente. Então, é difícil, né? Um sensitivo ele ser analisado, não é? Não, a ciência naquela época não tinha e hoje em dia também não tem um aparelhamento adequado para medir realmente. Então, o fenômeno existe, né? Mas tem muitas pessoas que são céticas quanto a isso, embora, né, os fenômenos aconteçam, sejam documentados, mas é bem complicado hoje em dia ainda, né, você conseguir comprovar. Né? Tem um vasto material aí na internet que nós podemos pesquisar sobre esses fenômenos físicos, né? Como o autor aqui já disse, é vastíssimo, né?
esse repertório, esse mundo de efeitos físicos, tanto que ele não queria nem citar, mas ele não poderia deixar de fazê-lo. Continuando. No seu minucioso quadro classificatório das modalidades de manifestações e de faculdades, Allan Kardec identificou duas categorias de médiuns, os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Colocou no primeiro grupo os que têm um poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e no segundo, os que considerou mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Conforme tivemos oportunidade de observar ao comentar tais aspectos, fenômeno mediúnico, de fato, na plenitude de sua conotação semântica, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação entre desencarnados e encarnados. A certa altura, no Livro dos Médiuns, no item 99, um espírito explica à sua maneira o que julga ocorrer no fenômeno de transporte. Em nota explicativa à 19ª pergunta, Erasmo corrige a informação do manifestante, esclarecendo o seguinte: o que os envolve, os objetos transportados, não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do perispírito que opera. Pois muito bem, nessa questão, nesse item 19, a pergunta é o seguinte: como fizeste para tornar visíveis esses objetos que, um momento antes, eram invisíveis? Aí ele fala: tirei a matéria que os envolvia. Então, aqueles objetos, eles estavam, na realidade, envoltos numa matéria que tirava a visibilidade. É isso que ele... que Erasmo aqui corrige, a informação. Que é o que os envolve, na realidade, não é a matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, havia aí nesse fenômeno uma colaboração, do médium colaborando com o fluido, o fluido animal, para que aquele fenômeno ocorresse. E o espírito também emprestava alguma parte desse fluido para poder fazer aquele tipo de aparição. O papel do médium aí é, por conseguinte, apenas o de provocar o fenômeno, cedendo parte de sua energia magnética de ser encarnado para que o fenômeno se produza. Coisa semelhante, ainda que sob outro enfoque, ocorre com o fenômeno da escrita direta. Entendia Kardec que tais fenômenos seriam de ordem intelectual, mas, contra a sua opinião, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física e justificaram-se dizendo o seguinte: os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Pois bem, os efeitos inteligentes, são aqueles em que o médium ele se serve, em que o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. O que acontece? Eles usam o cérebro nos comandos, isso no efeito físico, quando existe puramente o efeito físico. Quando existe o efeito intelectual, eles utilizam o que está armazenado no cérebro. Então, o cérebro do médium também é utilizado para essas comunicações. Por exemplo, o caso do altivo, do nosso saudoso altivo, que ele tinha por costume estudar bulas de remédio, justamente para quê? Para facilitar a ação dos espíritos na hora que ele tinha que fazer alguma receita. Então, o espírito ele utilizava aquele armazenamento que o
que o altivo tinha, justamente para, na hora de prescrever, né, prescrever pelo nome que era conhecido aquele tal medicamento, o nome que nós conhecíamos. Então, isso aí, na realidade, era uma contribuição realmente intelectual, era da parte intelectual do altivo. Ele não usava simplesmente o cérebro do altivo para fazer com que o cérebro comandasse, né, os movimentos da mão, por exemplo, para escrever aquelas receitas. Devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessário, segundo os espíritos, à produção dos efeitos inteligentes. Recorrendo ao original francês de que disponho, Le Livre des Médiums, 12ª edição da Librairie de la Revue Espírita, perdoem aí o meu sotaque francês, né? Faz tempo que eu não vou à França. Né? Mas, enfim, encontro a página 227 a expressão correspondente. Matériaux cérébraux du médium. Eu acho que é assim. Materiais cerebrais do médium. Eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulários, guardado no cérebro, ou melhor, memória do médium. Na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, e não propriamente do material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa e posto de comando do sistema, e não como instrumento da memória, quer dizer, o posto de comando que vai comandar aquelas ações mecânicas. Né? Feito essa digressão, prossigamos. Logo em seguida, ao discorrer sobre os médiuns curadores, os espíritos têm isto a dizer: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Então pode haver, não é, o concurso de espíritos ali, mas que essa faculdade do médium curador, ela não é essencialmente mediúnica, né? Ela pode ocorrer sem o intermédio dos espíritos, né? Ou seja, a pessoa ela tem o seu próprio magnetismo e ela pode usar desse magnetismo, né, para o processo de cura. Não necessariamente que tenha que haver, mas nós sabemos que na maioria dos casos os bons espíritos estão ali, né, colaborando, ajudando. Continuando. Foi, aliás, a propósito dos médiuns curadores, né, que estão no item 75, página 208 e seguinte, né, do Livro dos Médiuns, que Kardec manteve um diálogo mais explícito e mais longo com os seus amigos e instrutores. As curas sem a utilização de remédios, a um toque ou gesto, deverão ser consideradas como ação do magnetismo pessoal de cada um, o que coloca o fenômeno na categoria anímica. O que caracteriza a mediunidade de cura é a intervenção de um espírito no procedimento. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, escreve Kardec, se faz manifestas em certas circunstâncias. Mesmo assim, contudo, os espíritos observaram que as pessoas dotadas de energia magnética também devem ser consideradas como médiuns, de vez que tais recursos pessoais são fortalecidos e ampliados pelos espíritos que se interessam pelo magnetizador ou pelo doente. Então, os bons espíritos, eles, né, em havendo necessidade de fazer, né, de operar ali uma cura, é evidente que eles vão ajudar, né? Às vezes nem sempre somente o poder magnético daquele indivíduo é suficiente, né?
Isso aí vai depender muito da qualidade desse magnetizador, né? Enfim, pode haver, então, a cura sem a intervenção dos espíritos e, o que é mais normal, com a intervenção dos espíritos. Continuando. Aí vamos para o item 2, animismo e mediunismo, persiste a indefinição das fronteiras. É muito complicado você definir onde começa um, onde termina o outro. Tais considerações nos levam a concluir que há fenômenos de efeitos físicos na área específica do animismo, bem como os há na categoria dos fenômenos mediúnicos. Como se pode observar, contudo, tanto no primeiro caso pode ocorrer e com frequência a participação de espíritos desencarnados, como no caso do fenômeno mediúnico, é óbvia a presença de um componente anímico, sem o que a manifestação não se produziria. Então, é impossível você ter uma manifestação mediúnica sem o concurso do encarnado, né, que doa ali as suas possibilidades materiais para o fenômeno ocorrer, né, o seu fluido animal. Senão, não tem como, né, produzir uma manifestação mediúnica. Né? Cabe enfatizar que os instrutores da codificação não vão ao radicalismo de considerar certos fenômenos de efeito físico como de mediunidade propriamente dita, nos quais o sensitivo funciona como um intermediário que recebe e transmite certa categoria de manifestação. Por isso, diz Erasto que a faculdade de cura não é essencialmente mediúnica. Peculiaridade interessante podemos identificar, por exemplo, no fenômeno da escrita direta, que os espíritos, no dizer de Kardec, insistiram em considerar como de ordem física, dado que nele o cérebro do médium não desempenha um papel ativo como na psicografia. Continuando. No entanto, a escrita direta assume com frequência as características de mensagem, como se pode ver no famoso livro do barão de Gutenstuber, De la réalité des espíritos, sobre o qual escrevi um estudo para o Reformador, em agosto de 1975, sobre o título Tempo, o Preconceito e a Humildade. Em 16 de agosto de 1856, às 11 horas da noite, em casa do barão, um espírito que o autor do livro conheceu pessoalmente em vida, em resposta ao ceticismo do conde Dorchet, também presente, escreveu essa mensagem: Je confesse Jesus encher, e assinou a ponto VG. Aí está um fenômeno de efeito inteligente, no qual os cérebros de médios eventuais não foram acionados. Evidentemente que alguém no grupo forneceu os recursos energéticos para que os espíritos pudessem produzir materialmente os textos escritos sem se utilizarem da psicografia. Então, eles não utilizaram o que estava retido no intelecto do médium, mas os médios ali mesmo, sem saber, né, que tinham doaram, né, fluidos, animais, para que aquele fenômeno da escrita direta pudesse ser produzido. Né? O barão, pesquisador e autor do livro, contudo, é extremamente parcimonioso em explicações analíticas dos notáveis fenômenos por ele obtidos. É de se supor que ele próprio, sua irmã ou seu amigo, Condorcet, funcionassem inconscientemente como doadores dos fluidos necessários à produção dos escritos. Mas disso não ficamos sabendo, porque ele se manteve olimpicamente à margem do espiritismo doutrinário que se desdobrava em paralelo sob a competente coordenação de Allan Kardec. Aí ele coloca aqui, né, uma nota dizendo que a primeira edição do seu livro é de 1857, precisamente o ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, esse nosso amiguinho aqui, esse barão, ele era um materialista, então ele sempre procurava enfim, exemplificar, né, o que estava acontecendo com conceitos puramente materiais. Continuando. Somente a escrita direta do mundo póstumo, escreve o barão de Gutenstuber,
nos revela a realidade do mundo invisível, de onde promana as revelações religiosas e os milagres. Aí ele mesmo, né, se contradiz. Né? Primeiro, ele nega, ele sempre se coloca numa categoria olímpica, mas diante desses fatos, né, diante dos fatos, não existem argumentos. Não hesitou mesmo em considerar o que chamou de Catecismo do Espiritismo de Allan Kardec, como uma paródia vulgar do espiritualismo experimental, ainda que mais valiosa, a seu ver, do que as elucubrações absurdas dos concílios da Igreja Católica. Logo na introdução de seu livro, ele declarou que foi em 13 de agosto de 1856 que pela primeira vez demonstrou a testemunhas inteligentes e dignas de fé sua maravilhosa descoberta da escrita direta dos espíritos sem intermediário de qualquer espécie. Mal sabia ele que alguém no seu círculo, talvez ele próprio, estivesse a fornecer os recursos magnéticos necessários para que os espíritos tornassem possível sua maravilhosa descoberta. Esse mesmo tipo de participação involuntária, inconsciente ou ignorada ocorre em outros fenômenos de efeito físico, como materialização, transporte, poltergeist, cura, voz direta, assombração e outros. Seria difícil, se não impraticável de todo, determinar em cada fenômeno a manifestação, o grau de participação de espíritos e o de seres encarnados. Continuando. Até onde, por exemplo, pode ocorrer uma interferência de entidades desencarnadas em fenômenos que a parapsicologia investiga sobre a categoria genética de PK, né, de psicocinética. A psicocinética, é a produção de movimento em objetos físicos pelo exercício de poder mental ou psíquico. Né? Então, tem pessoas que têm essa habilidade de mover objetos com o poder da mente. Tem um documentário muito interessante, né, que é o Super-Humano, o Invisível Torna-se Visível, de Caroline Curry, né, uma pesquisadora muito interessante. Né? Ele tem umas 2 horas de duração, mas é bastante interessante esse vídeo, porque está bem documentado, né? São fenômenos ali autênticos, né? Ela vê os fenômenos, depois ela tenta reproduzir. É muito interessante, né? São coisas realmente que desafiam, né? As leis da física. Né? E o interessante assim, é que é fora de contexto. Não existe um contexto religioso, né? Existe ali, sim, a procura de um conhecimento, né? Sem essas amarrações, né? Porque as pessoas falam, não tem um cunho religioso, mas não tem. É um documentário bastante interessante, né? Para assistir. A extraordinária sensitiva soviética Nina Kulagina provou sob estritas condições de controle laboratorial sua capacidade de mover, com o poder da mente, segundo os pesquisadores, pequenos objetos sem tocá-los. Escrevem Grace e Dick na obra The New Society Physics Discoveries. Ela se concentrava exclusivamente sobre o objeto-alvo de tal forma que somente sua imagem ocupa toda a mente dela. Pouco antes de se mover o objeto, ela diz aos pesquisadores que sente uma forte dor na espinha dorsal e a vista fica atoldada. Os médicos observaram que a sua pressão arterial subiu significativamente. E pouco adiante, ao alcançar o pique de seu estado emocional, ela parecia estar a ponto de perder a consciência. Nesse exato momento, uma mão invisível parecia tocar o objeto e movimentá-lo. Continuando. Como se pode inferir, ela concentra com enorme esforço de vontade uma considerável carga de energia sobre o objeto a ser movimentado, dando até a impressão de que mão invisível produz o fenômeno. Experiências com outros sensitivos especializados em fenômenos de efeito físico puderam documentar a formação de uma espécie de membro ou alavanca ectoplasmática com a qual os objetos são movimentados. É o que foi observado, por exemplo, com Eusápia Palladino. Então, Eusápia Palladino, ela nasceu em 1854, vindo a desencarnar em 1918.
foi uma médium italiana. Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época, tais como Alexandre Akizakov, César Lombroso, Charles Richer, Enrico Morselli, Pierre Curie e outros. Os fenômenos físicos produzidos por meio dessa famosa médium foram de vários matizes: movimento de objetos, levitação de mesas e dela própria, aparição de luzes, materializações, execução de trechos musicais sem contato humano por meio de vários instrumentos e outros. Então foi fartamente documentado, né, na época, os efeitos que essa Eusápia Paladino produzia. E aí, voltando aí no caso da russa, né? No caso Kulagina, segundo informaram Gries e Dick, os cientistas também mediram o campo energético das descargas elétricas em torno do seu corpo. Verificaram que quando Kulagina se concentrava no esforço de mover os objetos, o campo energético reduzia-se à metade do normal para uma pessoa. Acreditam eles que Kulagina absorvia energia ambiente com o seu corpo e, em seguida, descarregava no objeto-alvo para fazê-lo mover-se. Por óbvias razões, o enfoque da pesquisa soviética é solidamente materialista, né? E nem por hipótese se infiltra nos relatos que chegam até nós qualquer implicação de natureza espiritual, ou pelo menos o que poderia sugerir tal envolvimento e deliberada ou involuntariamente ignorado. Digo isto porque encontro na narrativa de Gries e Dick uma enigmática observação que nos remete a uma informação que Kardec recebeu dos espíritos. Vejamos. Várias vezes, durante as experiências telecinéticas com Sergeyev, Kulagina perdeu os sentidos. Os instrumentos destinados a medir o campo elétrico em torno dela mostram que, quando ela absorvia a energia elétrica ambiental e a enviava ao objeto, ela ficava totalmente exaurida de energia. Em várias oportunidades, uma força elétrica ambiental penetrava rapidamente no seu corpo, usualmente através de um braço, e deixava marcas de queimadura na pele. Tais manchas podiam ser facilmente vistas, de vez que Kulagina preferia vestidos de mangas curtas para as suas experiências. Páginas atrás, ao comentarmos o problema da mediunidade de cura, encontramos esta observação dos espíritos a Kardec. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário pelo concurso de bons espíritos. Destacamos naquela oportunidade o aspecto de que não se tratava em essência de mediunidade, conceito que também considero aplicável à faculdade telecinética de Kulagina, que é eminentemente anímica. Nada impede, contudo, que, dispondo a sensitiva soviética de grande poder magnético, seja assistida por espíritos interessados nas pesquisas que se desenvolvem atrás da cortina de ferro, caso em que a energia que eles consideram como força elétrica ambiental e que penetrava pelo seu corpo poderá ser perfeitamente uma transfusão magnética promovida pelos espíritos. Mas é claro, né, que eles não acreditando, né, os pesquisadores soviéticos não, sendo essencialmente materialistas, eles não olhavam por essa ótica, que pudessem haver ali espíritos que estivessem ajudando, colaborando. Continuando, então, item 3, provocação e participação. O desgaste energético do sensitivo especializado na produção de fenômenos de efeito físico é fato bem conhecido dos pesquisadores. Parece às vezes tão premente a demanda de energia impregnada de magnetismo animal gerada no ser encarnado que há casos em que o sensitivo não apenas perde uma parte substancial do seu peso, como é parcialmente desmaterializado, como no dramático episódio vivido por Madame d'Espérance e narrado por Alexandre Akizakov no livro Animismo e Espiritismo. Então, uma outra sensitiva, né? Elisabeth d'Espérance, ou Madame d'Espérance, cujo verdadeiro nome era Senhora Hope,
foi médium de grande projeção, tendo servido de instrumento para as pesquisas encetadas por muitos sábios de sua época. Suas faculdades mediúnicas foram das mais portentosas e se intensificaram com o decorrer dos anos, especialmente no campo das materializações, onde conseguiu resultados verdadeiramente impressionantes. Demonstrou notável capacidade nos fenômenos de materializações, principalmente na formação de plantas, que passavam a ter prolongada duração e que eram colocadas em jardins. Quando Aksakoff fazia experimentações no sentido de fotografar espíritos materializados, atrás da médium apareceu também a figura de um homem. Consultado, o mentor espiritual explicou tratar-se de um personagem cujo nome era exatamente Sven Stromberg, o qual havia desencarnado no dia 13 de março daquele ano, em New Stockholm, e pedia que seus pais fossem avisados sobre o seu decesso. Os pais, quando viram a fotografia, reconheceram de pronto o filho, que havia desencarnado, deixando a esposa, filhos e sendo pranteado por muita gente. Olha aqui. Que riqueza, né? De documentação, de fenômenos. Insistimos, contudo, em dizer que a tarefa inglória a de catalogar e explicar toda a vastíssima gama de fenômenos psíquicos e as inúmeras categorias de faculdades empregadas na produção de tais fenômenos. Lembremos somente, para exemplificar, que o caso do médium brasileiro José Arigó, que assombrou o mundo com as suas dramáticas e operações a canivete. O primeiro impulso é o de classificá-lo prontamente como médium de efeitos físicos, que apenas provocaria a eclosão dos fenômenos operatórios. Mas as coisas não parecem ocorrer com essa simplicidade linear. Na realidade, Arigó emprestava todo o seu corpo e principalmente o cérebro para que componentes médicos desencarnados pudessem promover tão desusadas operações, sem instrumentos adequados, sem anestesia e sem nenhum cuidado aparente com as condições mínimas de asepsia. Tá em cartaz, né, esse filme que fala da vida, né, desse médium, né? José de Arigó é predestinado, né? Já está em cartaz aí e já é possível ver. Eu não vi ainda, pretendo ver em breve, né? Mas conheço alguma coisa da história do José de Arigó. Bom, continuando. O controle corporal do médium era tão perfeito que subitamente suas mãos adquiriam a destreza e segurança indispensáveis aos melhores cirurgiões. E não eram mãos delicadas e habituadas aos instrumentos da cirurgia, e sim mãos de trabalhador braçal, de ex-minerador, como eu mesmo pude observar. Estaríamos, por certo, equivocados se, impressionados pela riqueza da fenomenologia física que ele produzia, o considerássemos apenas como alguém que provoca o fenômeno, mas não funciona especificamente como médium no sentido exato da palavra, ou seja, como intermediário. Na realidade, ele foi um médium na ampla acepção do termo, por servir de medianeiro entre o médico desencarnado e o seu paciente encarnado, né? Que era esse médico aí, o que eu assistia mais diretamente era o Dr. Fritz. Então, na realidade, quem operava era o Dr. Fritz e o Arigó emprestava, né, todo o seu componente material e também espiritual, né, o seu próprio fluido, para a realização daquelas operações, daquelas cirurgias. A classificação deve ser sempre flexível, no sentido de que há que há faculdades e fenômenos que participam de ambas as categorias simultaneamente. Em outras palavras, a mediunidade de efeitos físicos, nas quais podemos observar efeitos intelectuais, tanto quanto o próprio efeito físico é a resultante de um impulso inteligente. Continuando. Encontramos nas experiências do barão de Gultenstubbe comunicações inteligentes obtidas pelo fenômeno físico de escrita direta. Vemos, por outro lado, uma abundância de fenômenos altamente sofisticados e inteligentes, como complexas intervenções cirúrgicas abdominais produzidas por um médium considerado basicamente de efeitos físicos como Arigó.
Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, escreveu Kardec, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alinham quase sempre um efeito inteligente. Chama a atenção para os destaques meus, do autor, que evidenciam mais uma vez a precisão da linguagem de Kardec, que revela uma densidade extraordinária de conteúdo, a exigir do leitor mais que mera atenção, um permanente estado de alerta, se é que ele pretende penetrar mesmo as sutilezas dos ensinamentos que lhe estão sendo oferecidos. Em todos os fenômenos mediúnicos, portanto, há um componente físico, e nem poderia ser de outra maneira, já que a sua finalidade é promover um evento suscitado para impressionar o ser inteligente aprisionado no contexto físico. Já a recíproca não é verdadeira. Nem sempre um fenômeno físico ocorre simultaneamente com um efeito inteligente, ou seja, ele pode ocorrer isoladamente, sem conteúdo ou significado intelectual específico. Continuando. Para entender melhor a questão, precisamos voltar às observações dos espíritos a Kardec acerca da escrita direta. Vamos reproduzir o que eles disseram. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. A gente já viu isso lá atrás, o caso do altivo. Então, o altivo, o espírito, ele usava o que estava armazenado no cérebro do altivo para justamente aviar aquelas receitas, escrever aquelas receitas. Aplicando-se isto ao caso Arigó, podemos observar que os médicos desencarnados obtinham um efeito inteligente. Diagnósticos, prescrição de medicamentos, cirurgias, conduzido todo o processo através do cérebro do médium, mas com os conhecimentos que lhe eram próprios, a fim de poderem comandar os gestos necessários para a cirurgia, por exemplo. Eis um caso, portanto, em que a ação do médium não é simplesmente a de suprir os fluidos de que os espíritos precisavam para as suas tarefas. Ele, como que se integrava no procedimento, que é a função própria do médium. Continuando. Isto não ocorre, por exemplo, num fenômeno de poltergeist, no qual, na maioria dos casos, as pessoas encarnadas que fornecem as energias magnéticas necessárias nem sequer têm consciência de estar agindo como fontes geradoras de recursos energéticos destinados àquele fim. O caso de pedras atingindo telhados, está documentado na obra de Kardec, e foram ver alguém dali das cercanias, o espírito sendo consultado, ele falou, é alguém aqui que morava perto que fornecia o fluido necessário, ele pegava aquele fluido, usava esse fluido para movimentar aquelas pedras. O espírito ele não consegue movimentar a matéria sozinho, ele precisa do fluido animal, de um doador, e o doador, na maioria das vezes, ele nem sabe. Esses fenômenos de poltergeist, de objetos que se movem dentro das casas, aí vai lá uma pessoa, não, eu vou rezar, eu vou, enfim, exorcizar o espírito que está ali, e muitas vezes não consegue. Às vezes os bons espíritos ajudam ali, intermediam aquilo e conseguem afastar aquele espírito que está se utilizando daquele fluido. Mas ali naquela casa onde existia um fenômeno de poltergeist, existe, se não naquela casa, nas cercanias, alguém que seja doador involuntário daquele fluido animal que é usado no caso do poltergeist. Continuando, não há transe ou perda de consciência nem a chamada incorporação. Os espíritos incumbidos da promoção dos distúrbios simplesmente tomam das pessoas adequadas as energias de que necessitam para a realização do fenômeno. O que nos leva de volta ao problema da rigidez classificatória, que dificilmente se aplica a todos os casos.
Mediunidade ocorre quando se dá a interferência de espíritos desencarnados no fenômeno do qual participam necessariamente os encarnados. Temos no poltergeist um fenômeno no qual a interferência espiritual é às vezes óbvia e às claras, e que, no entanto, os encarnados não funcionam especificamente como médios, e sim como meros supridores, né, de energia magnética, ou seja, doadores de fluido. Isto coloca o poltergeist numa categoria mista, dado que nem seria correto classificá-lo rigidamente como fenômeno mediúnico e muito menos como fenômeno anímico. Vamos então agora para o item 4, força mental. Por isso tudo, falávamos das dificuldades de incluir neste livro o exame dos fenômenos de efeito físico. A notícia que aí fica é mais um lembrete, quase uma provocação para que estudos mais aprofundados retomem tais aspectos. Ao comentar alguns aspectos do mal-olhado, observamos que, em verdade, não é o olhar em si que acarreta os fenômenos abordados, mas a energia magnética emitida e dirigida com forte impulso, consciente ou inconsciente, da vontade para um objetivo específico. No fundo, o mesmo mecanismo que vimos em operação com a sensitiva soviética Nina Kulagina. Ao que tudo indica, esse mesmo tipo de energia, por idêntico processo de emissão dirigida pela vontade, que penetra o campo mental alheio ou se transmite telepaticamente. Essa energia telecinética, ampliada ou não na intensidade de seu poder por algum espírito desencarnado, é que atua sobre objetos inanimados, além de agir sobre seres vivos como plantas, animais e pessoas. Uri Geller é um emissor desses, já bastante estudado em laboratórios e submetidos a testes suficientemente rigorosos para documentarem suas faculdades. Um dos casos mais estudados de psicocinese é dessa russa, Nina Kulagina. Ela ficou famosa por supostamente conseguir movimentar à distância pequenos objetos, usando apenas a mente. Entre os relatos de experimentos mais curiosos sobre elas, há o de que ela teria conseguido parar o coração de um sapo. Olha! O fenômeno teria ocorrido em um laboratório em 1970 e está descrito em detalhes no livro Physical Warfare, do autor Martin Ebon. Suas supostas capacidades telecinéticas também foram gravadas em vídeo e chegaram a ser comentadas por um relatório da US Defense Intelligence Agency em 1978. Continuando. Muitos anos antes da fama do sensitivo israelense se espalhar pelo mundo afora, Regina observou algumas experiências semelhantes às suas. É incontestável, por exemplo, seu poder psicocinético sobre os mecanismos dos relógios, especialmente de pulso, de seu uso pessoal. Acabou tendo de desistir de usá-los, passando aos eletrônicos, que se têm revelado menos suscetíveis à influenciação mental. Ela selecionou um caso típico para documentar essa curiosa faculdade. Por circunstâncias estranhas à sua vontade, atrasou-se certa vez na ida para o trabalho. O início de sua aula estava marcado para 1h da tarde. Faltavam alguns minutos e ela ainda estava bem longe do colégio. Habituada a uma severa autodisciplina de pontualidade, começou a experimentar um estado íntimo de tensão que se avolumou a ponto de desejar com intensidade que o tempo parasse. A todo momento consultava o relógio de pulso, acompanhando o inexorável fluxo dos minutos. Ao tomar o segundo ônibus, o relógio marcava 20 minutos para as 13 horas. Durante todo o percurso, o relógio foi o principal objeto de sua concentrada atenção. Ao chegar à escola, respirou aliviada, pois ele marcava exatamente 13 horas. Conseguira, enfim, chegar à hora certa. Logo, porém, teve a decepção de verificar que a sua turma já a aguardava na sala de aula, pois ela estava chegando com um atraso real de 20 minutos. Em contradição com os relógios do colégio marcavam a hora certa, ou seja, 1h20 da tarde. Como o seu continuava a trabalhar regularmente,
Só havia uma explicação possível. Ela conseguira, com o poder de sua vontade, atrasá-lo 20 minutos. Meio constrangida, ela o acertou, verificando que não lhe faltava corda, nem apresentava qualquer defeito mecânico, pois continuou funcionando normalmente. Não foi esse o único episódio da espécie, por isso ela está convicta de sua faculdade telecinética. Condições, aliás, que ela já observou em mais de uma pessoa de suas relações. Há pessoas que não conseguem usar relógios mecânicos por muito tempo, pois eles começam logo a apresentar defeitos, parando, adiantando ou atrasando sem motivo aparente. Ao perceber que tais fenômenos não eram simples incidentes, Regina passou a observá-los melhor, verificando que acontecia o mesmo com relógios novos, comprados com garantia e que, levados ao relojoeiro, funcionavam perfeitamente, não apresentando defeito algum. Então não era uma coincidência, né? Aconteceu uma vez, ok, mas sempre, e com vários relógios, e com relógios novos, e só funcionava em um determinado momento, depois voltava a funcionar normalmente. Né? Então, não era uma simples coincidência, realmente era um fenômeno real. Continuando. Reconduzidos ao pulso dela, os relógios voltavam a apresentar defeitos e paradas inexplicáveis. Bastava deixá-los sobre a mesinha ou em alguma gaveta em casa que funcionavam perfeitamente. Não havia dúvida, portanto, o problema estava com Regina e não com os relógios. Era ela a fonte geradora das energias perturbadoras que exerciam influência telecinética sobre os mecanismos. Agora a gente vai lá para o item 5, mistérios da psicosfera. Aliás, a palavra psicosfera acabou sendo introduzida na terminologia doutrinária precisamente para expressar o conceito de uma atmosfera ou zona psíquica resultante de uma concentração de energia mental harmoniosa, no extremo do aspecto, ou perturbada e perturbadora no extremo oposto. Regina é particularmente sensível à psicosfera das cidades e dentro destas de determinados locais, fenômeno que faz lembrar o que denominamos alhures de psicometria ambiental. Cada cidade tem a seu ver uma espécie de aura vibratória específica, mais pura ou mais poluída, segundo as correntes de pensamento nela dominantes. Lamento dizer aos cariocas que a psicosfera do Rio de Janeiro lhe parece sempre opressiva, sufocante, desarmonizante. Certos locais se apresentam à sua sensibilidade particularmente aflitivos. Então, nós aí que moramos aqui na cidade, nós sabemos realmente, né, disso, nós temos consciência disso. Né? Basta quando nós vamos para uma região longínqua, onde não existe a violência, né, que existe aqui, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais calmo, e ao regressar a gente sente essa opressão, né? Realmente nós sentimos, né? Eu acho que a maioria dos cidadãos, né, que aqui residem, né, essa atmosfera pesada, e eu acho que tem a ver, né, com a concentração de pessoas. Né? Os espíritos, quando eles querem fazer algum atendimento, eles costumam levar, né, no desdobramento os encarnados para onde? Para bosques, para praias assim desertas, onde não existe essa concentração, né, desse psiquismo, dessa psicosfera, né, dos encarnados, que, né, vai refletir o quê? Os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, que geralmente são perturbadores e desagregadores. Continuando, ocorre-lhe com frequência voltar para casa com uma terrível dor de cabeça, após percorrer algumas ruas a fazer compras, ou com um cansaço físico incomum. Sabe de pessoas que experimentam sensações semelhantes como mal-estar, náuseas, tonteiras, muitas vezes sem saberem a que atribuir tais desconfortos. Em épocas que precedem as festas de Natal, Dia das Mães, etc., durante as quais muitas pessoas saem à rua e povoam as lojas em busca de presentes, a situação é particularmente aguda. Após observar o fenômeno repetidamente, ela evita sair à rua em tais ocasiões. É como se ela ouvisse o pensamento das pessoas, muitas vezes agoniadas,
por não disporem de dinheiro suficiente para comprar aquele mínimo de coisas que desejam. Ela percebe um zumbido ou burburinho indefinido, não ruído físico do ambiente, mas de uma qualidade imponderável, opressiva, inquietante. Parece perceber também outras suscitadas pela ganância do que estão, parece perceber também vibrações outras suscitadas pela ganância dos que estão apenas interessados em vender, bem como pensamentos de impaciência, irritação, competição e rivalidade entre compradores e vendedores. Com certo esforço de vontade, ela consegue bloquear por algum tempo essa onda psíquica, como que isolando-se temporariamente do ambiente, mas esta não é uma atitude que se possa sustentar por um tempo mais longo e ela acaba tendo mesmo de se retirar por não suportar a pressão criada pela agitada psicosfera no ambiente. Isto a levou a observar outros aspectos curiosos. No bairro onde reside, notou que 2 galerias estão sempre vazias, como que abandonadas. Poucas pessoas se aventuram a ir ali para fazer compras. Sem saber por quê, houve quem comentasse com ela que ia até o meio da galeria e voltava, como se esbarrasse numa parede invisível. No seu entender, é o que realmente se dá. As galerias parecem estar sobre uma psicosfera negativa, opressiva, sendo por isso pouco frequentadas. A situação é agravada, obviamente, pela ansiedade expectativa dos lojistas que passam logo a temer pelo êxito dos seus respectivos negócios, o que resulta em acabarem eles próprios como que expulsando fregueses em potencial. O índice de mortalidade, entre aspas, comercial ali é elevado. Raramente uma loja dura mais do que alguns meses num ambiente negativo. E a gente às vezes vê isso, vê uma determinada loja e essa loja está sempre vazia, você passa ali. Às vezes não é nem questão de preço e nem de produto, mas pode acontecer. Existe documentação também na literatura espírita de espíritos, não é, que inimigos daquele e desejando a queda do dono daquele estabelecimento, eles ficam ali de prontidão, espantando a freguesia, causando desconforto nos clientes para que eles não adentrem ali naquele local. Isso acontece também. Continuando. Em alguns pontos da cidade, Regina identifica até ruas que prefiro não revelar. Ela percebe visualmente, por clarividência, uma densa camada escura pairando acima das lojas ou nas próprias ruas, criando um ambiente psíquico sombrio e opressivo. Já em cidades do interior, especialmente as do sul de Minas, que ela frequenta com certa regularidade, a situação é inteiramente outra. Há uma espécie de transparência, não apenas no ambiente físico e psíquico, mas também com relação às pessoas. Em uma de tais cidades, ela observou que o ambiente era mais limpo, nos dias em que a afluência de turistas era menor e a cidade ficava mais entregue às suas atividades normais com os habitantes locais. Visitando certa vez uma família amiga que costumava realizar modesto trabalho mediúnico semanal, tive oportunidade de ouvir um espírito que se apresentava como Preto Velho. Sabedor de minhas caminhadas pela praia, a entidade estimulou-me a continuar com a prática que muitos benefícios traziam às minhas combalidas coronárias. E acrescentou à sua maneira peculiar que, ao chegar à beira d'água, saudasse as entidades que ali serviam, de vez que cada local especial da natureza tem os seus guardiães e trabalhadores, praias, florestas, recantos naturais, parques, jardins e etc. Ali estão, como vimos, para servir e zelar pela psicosfera ambiental, procurando o quanto possível corrigir os desmandos e agressões que o ser humano pratica. A cada momento, contra a natureza que deveria ser tratada com a maior reverência e gratidão. A vida é uma só força que circula por toda parte em cada ser. É o que nos ensinam com a eloquência da unanimidade todos aqueles que sabem. Mas uma observação pessoal para encerrar.
Incidentalmente, descobri certa vez em nosso trabalho mediúnico que os anônimos trabalhadores das praias estavam se utilizando das vibrações de minhas preces. Tenho o hábito de fazê-las enquanto caminham, para socorrer entidades que vagam por esses locais ou ali se acham ainda retidas por terem desencarnado sob condições traumáticas, afogamento, quedas e acidentes outros. Bom, meus irmãos, então terminamos aqui o nosso estudo. Olha a importância aí do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas preces, né? Nesses ambientes, e nós nunca estamos sozinhos. Né? Tem a providência divina, ela determina, não é, que nós sejamos cooperadores, colaboradores uns dos outros. Então, nós participamos da obra do Criador e tem espíritos que o auxiliam também. Então, todos os locais, nas florestas, nas matas, nas praias, em todos os locais, vai ter sempre ali um espírito, né, procurando zelar e ajudar ali na ordem, né, natural das coisas. Então é isso, meus amigos. Boa noite. Né, que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos nos preparar para a continuidade dos serviços que se fazem necessários no socorro aos nossos irmãos necessitados. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.